grato a Deus por mais uma oportunidade aqui, né, irmão, com os irmãos, onde nós passamos alguns anos aqui, juntamente com os irmãos. Eu sou muito devedor desta igreja, porque a minha vida, muitas coisas boas aconteceu aqui na minha vida, neste lugar, né? Foi o lugar onde eu me reconciliei com Deus, né? Desde da casa do pastor lá, amém? Que nós estamos lá no tempo dessa construção. Estivemos aqui, né? Onde eu me reconciliei com o Senhor, voltei para Deus nesse lugar. Marcou muito a minha vida. Também fui curado de algumas pequenas enfermidades aqui. E uma das coisas mais importantes também que aconteceu na minha vida é que eu me casei nesse lugar. Meu casamento aqui foi muito bonito. Eu acho que quem estava mais feliz, olha as fotos, dá olha ainda. Eu digo que quem estava mais feliz era eu. Mas quem estava mais feliz do que eu era minha esposa. Verdade, até hoje ela vive sorrindo. Glória a Deus. Então, irmãos, sou devedor dos irmãos e quero agradecer e dizer para os irmãos que esta igreja, ela tem um grande crédito diante de Deus por causa das suas orações, amém? Ou seja, as suas orações aqui são realmente respondidas, irmão. Tem homens de Deus aqui compromissados com o Senhor, desde o pastor, os seus auxiliares, que são homens compromissados com Deus, a ter uma vida de oração, amém? E eu dou testemunho porque eu conheço a igreja. Eu não deixei de acompanhar os irmãos, não. Eu acompanho os irmãos, as notícias. A gente se confraterniza muito com o pastor Michael. Nós construímos uma amizade e essa amizade eu acho que vai para o céu, né, irmão Michael? Graças a Deus, o irmão Josmo, os mais próximos, aquele que a gente tem comunicação. E sabemos que os irmãos também, que a gente não tem comunicação, mas a gente assiste os irmãos, vê. A igreja cresceu um pouquinho, em termos de... A dificuldade vem para a gente crescer, né, irmão? Você já vê o culto sendo transmitido, né? Isso é bênção de Deus. Os lugares estão alcançando, né? E a gente sabe que não foi somente aqui, mas em todos os lugares. Os que não foram para o céu não voltaram para a igreja também, depois da pandemia, mas vão voltar, amém? Só esperar um pouquinho que vão voltar tudinho, trazer os outros para Jesus, porque Jesus é bom, né, irmão? Então, querido, meu testemunho hoje, como os irmãos sabem, sou agradecer os irmãos pela oração, porque, como disse o irmão Josmo, passei pelo vale, um vale meio estreito, irmão. Como muitos irmãos aqui também se levantaram de um vale muito estreito, a irmã Deusa, né? O irmão Wilson, e que nós oremos muitos anos por ele lá também. Deus, ele não leva nós a algum lugar em vão, né, irmãos? Às vezes pela enfermidade, às vezes por outra situação, mas o Senhor sempre lucra na nossa vida, e nós não voltamos mais o mesmo. Vocês sabem que a irmã Deusa não é mais a mesma, né, irmão? Não é mais. Ainda vi ela lá, nós fomos lá no hospital onde ela estava, mas minha esposa, fomos lá visitar ela. E eu crendo no meu coração, como os irmãos todos estavam crendo, que a irmã Deusa ia voltar mais forte, né? E eu sei que veio acontecer comigo, né? E não foi por acaso, irmão. Não foi por acaso que aconteceu comigo, não. Eu cheguei a conclusões que era necessário eu ir àquele lugar, era necessário descer aquele vale. Não reclamei, eu entendi que era necessário eu ir àquele vale, porque a minha ida ali não dependia só da minha vida, dependia da vida de muitas pessoas. Eu ir lá e retornar dependia de muitas pessoas que estavam precisando coisas, estavam precisando de Jesus, precisando de Deus. E a minha vida ali levou muita gente também da nossa família a raciocinar
pensar. Eu fiquei muito feliz porque o amor de muitas pessoas se renovou através da minha vida. Eu digo, Senhor, eu te agradeço porque tu me usaste nesse sentido. Foi doloroso, mas também foi maravilhoso. Pessoas passaram a orar, pessoas passaram a interceder, pessoas passaram a se unir, irmãos. Minha família se uniu de uma tal forma que eu nunca tinha visto. Meus irmãos, família que eu digo irmãos, parentes, quebraram a diferença das diferenças que a gente tem, né? Todo mundo abraçou a mesma causa em todo. E eu não acreditava, pastor, que eu era tão amado, entendeu? Por pessoas que eu não acreditava, que eu não tinha nem ideia de quem eu era, entendeu, irmão? Quem eu sou, na verdade, eu não tinha ideia. Pessoas distantes que conhecem a minha vida mais do que eu, pessoas se manifestando, falando, tu é isso, tu é aquilo, tu é isso, tu é aquilo. Eu digo, meu Deus, eu não entendo, né? E quanto mais eu passava ali dias, mais as pessoas diziam coisas para mim, né? Pessoas de longe, parentes de longe me comunicavam, dizendo, eu sei que você é um homem de Deus, você é um homem cheio do Espírito Santo, você prega a palavra, você é isso, você é aquilo. Eu digo, Senhor, é só tu mesmo que pode fazer essas coisas na nossa vida. E eu vi os meus filhos, né, irmão, unidos, vi minha esposa unida, vi os meus irmãos tudo unido em volta daquele assunto. E eu me lembrava das orações de Jesus solta Pedro, me lembrava de outras coisas que poderia acontecer na vida de alguém. Então, se a gente é um ramo que puxa outros ramos, né, irmãos? Louvado seja Deus pela nossa vida. E como diz o crente, depois de um câncer, depois de um infarto, depois de uma mordida de cobra, depois de um vale, não é o mesmo. Mas vocês lembram do pastor Miquel falando isso aqui nesse púlpito? Eu lembro. Então, se você quiser, eu tenho uma memória muito boa, irmão. Assim, em termos de gravar as coisas. Me lembro de detalhes, de coisas incríveis que a minha esposa vê lá, não gosta. Lembra de muitas coisas, não fala muitas coisas, mas é assim. Se a pessoa me der um beliscão, eu morro e não esqueço. Não sei porquê. Eu perdoo, mas não esqueço. E das coisas que me fazem também, irmão, não esqueço. Eu não consigo ser ingrato a Deus, nem a ninguém, porque eu não esqueço. Né? E a Bíblia diz que você não deve esquecer de nenhum benefício que o Senhor faz. Não, irmão? Então não esqueça do que Deus faz na sua vida, que você é um eterno grato. Amém, irmão? E uma das coisas que nos levanta é a gratidão. A gratidão, ela é muito bom na nossa vida. Então eu quero dizer, irmãos, que esta igreja é uma igreja de credibilidade diante do Senhor. Amém? As orações dessa igreja, elas sempre são respondidas. No tempo que eu passei aqui, no tempo que eu também tenho notícia dos irmãos, muitas coisas aconteceram aqui, muitas vidas restauradas, muitas pessoas se levantaram, né, irmão, do vale. Muitas coisas aconteceram aqui, por isso que os irmãos estão nesse lugar. É um lugar que eu conheço o pastor, conheço os auxiliares, conheço a pastora, e sei que se você disser, irmão, me indique um lugar sério para me servir a Deus, de errar, indicaria o Terra Nova, né? Sem medo de errar. Eu não estou elogiando o pastor, porque ele sabe que eu não preciso fazer isso para ter amizade dele, não. Amém? A nossa amizade, ela é construída em outros aspectos. Não é nesses aspectos de estar tentando troca de alguma coisa, né? Nós somos homens de Deus, homens sérios. Não precisamos nos vender por nada, mas precisamos dizer a verdade, aquilo que somos, daquilo que o Senhor tem nos feito ser, né? Então aqui eu vou aproveitar esses minutos, dizer aos irmãos que a palavra de Deus que está lá em Jó, capítulo, eu vou pregar nesse texto, vou só agradecer essa palavra que a Bíblia diz, quando Jó orava pelos seus amigos, pelos seus inimigos, Deus tirou ele do cativeiro, e em seguida
de Jó ter saído do cativeiro, ele recebeu visita dos seus irmãos, irmãs e amigos, e que lhe trouxeram oferta, dinheiro e anel, e o Senhor restaurou a sua sorte com muito boi, com muito ovelha, com muito gado, com filhos e filhas, e restaurou a sorte de Jó. Jó estava no cativeiro, e Deus às vezes nos leva ao cativeiro, irmão, para restaurar a nossa sorte, né? Para restaurar a nossa vida. Eu tive lá no mês e 5 dias no hospital, vi muitas coisas acontecerem ali naquele lugar, e percebi que como o governo não permite as visitas, Deus está adoecendo os crentes para ir para dentro do hospital para poder fazer alguma coisa. Não, irmão? Eu creio que a minha presença lá, irmão, restaurou a vida de aproximadamente umas 4 pessoas. E tem um irmão lá que ele chegou muito quebrado, muito doente, ainda está lá. Eu comunico sempre com ele. Família destruída, vida destruída, doentes, perdendo sangue demais, uma cirrose terrível, um homem todo inchado, todo sem esperança, um homem novo, todo quebrado. E Jesus nos restaurou ali, eu e ele. Eu já estava mais restaurado do que ele. Jesus restaurou ele com a nossa presença ali naquele lugar. Um dia fizemos um pequeno culto à noite. E depois nós passamos a louvar o Senhor, a cantar a Deus. E o homem dormiu inchado e amanheceu murcho, sem inchaço, sem nada. E ele trouxe e restaurou a família, que a esposa tinha ido embora, eles tinham brigado, tinham vendido as coisas, acabado com as coisas, tudo. E ele depois se aconselhou comigo, perguntando se ele voltaria com a sua esposa. Eu disse onde é que ela está. Ele disse a casinha que ela alugou, lá num quarto quente, muito calorento, ela está sofrendo muito. E ele também contou algumas coisas que ela fez. Eu digo, irmão, agora é a hora de vocês voltarem, porque você está aqui neste leito, está lá no outro lugar, para que vocês entendam, para que vocês entendam que Jesus trouxe você para o hospital e levou ela para um lugar onde ela realmente está reconhecendo que ela precisa de voltar para Deus. E todos dois voltaram, irmão, então lá. E Jesus restaurou a vida de outros lá, quando a gente estava lá. Uma coisa importante, irmão, a nossa presença em algum lugar, ela traz a presença de Deus. Entendeu, irmão? E aonde há a presença do Senhor, ali, irmão, diz a Bíblia que é a fartura de alegria. Você é um restaurador de vidas, mesmo que você não fale nada, mesmo que você não faça nada, que você não saiba pregar, mas Jesus na sua vida vai restaurar a vida de outras pessoas. Tem tanta gente que quer ser que nem você, irmão. Por quê? Porque Jesus está na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês, irmão, é no livro de Neemias. Aqui no livro de Neemias, do capítulo 1, do verso 2 e 3, diz que é bem conhecido a história de Neemias. Entristeceu-se o coração quando servia o rei Artaxerxes, e ali por um motivo que ele teve a notícia da cidade de Jerusalém, procurou saber como estava Jerusalém. Jerusalém estava pelo Nabucodonosor, né, irmãos? E ali tinha sido destruída a cidade, os muros estavam queimados, as portas derribadas, os muros rachados. E Neemias se importou com aquilo ali. E a palavra de Deus diz que ele orou aproximadamente 4 meses. E ele, servindo o rei como copeiro do rei, chegou ali com o rosto entristecido. E o rei olhou para ele e disse: tu estás triste. Com a razão que tu estás triste, a tua alma está doente, porque você não está doente. O rei sabia que ele não estava doente.
mas viu o seu rosto entristecido. E o rei perguntou o que estava acontecendo. Ele disse: como posso estar, ó rei, feliz, se a minha cidade, dos meus antepassados, onde foram sepultados meus pais, está destruída? E o rei perguntou o que ele pretendia fazer. Ele disse: se for do teu agrado, ó rei, eu quero reconstruir os muros da minha cidade. E o rei o transformou, irmão, Neemias em governador. Mas o que eu quero que você entenda, quem era Neemias? Neemias era um copeiro. Ele não era um copeiro-chefe. Ele também não tinha a sua vida pregressa como um general, como um governador. Não, ele era um simples homem comum, provavelmente descendente de Judá, né? Da tribo de Judá, mas era um homem comum de boas qualidades e se preocupava com as coisas de Deus. E ali Neemias estava nessa situação de servir ao rei, estava próximo do rei. Irmãos, e essa questão de ser um copeiro, de ser um servo bem próximo do rei, ela significa muita coisa. Qual é a sua distância do rei? O que você está fazendo para chegar próximo? Será que o teu serviço está deixando que tu olhe no olho do rei? Que o rei olhe no teu olho, que o rei faça leitura da tua face, e que tu também faça o rei interpretar a tua face, e tu também interprete a face do rei, ao ponto de haver uma comunicação bem próxima, irmão, entre você e o seu rei, aquele que você serve com todo denodo, com todo carinho, com todo temor e honra. Aleluia. Porque isso aí, irmão, vai resolver muitas coisas. Você está próximo do seu rei, servindo na qualidade do copeiro que servia o rei, vinho na taça do rei, que era bem próximo do rei. Quando o rei foi jantar, ele foi servir, apesar de estar ali triste, entristecido, ele foi servir e cumprir a sua obrigação. E o rei fez a leitura da sua face e disse: por que tu estás triste? Ele não estava triste com outras coisas, irmão. Ele estava triste com o que estava acontecendo na obra de Deus. Aleluia. Você sabe que o cristão, ele não deve estar muito preocupado com as suas coisas, não. O verdadeiro cristão, ele é comprometido com a obra de Deus. A sua preocupação não é mais com você, porque dele cuida o Senhor. Ele cuida Deus. Agora, quem cuida da obra do Senhor? Quem se preocupa com a obra de Deus? Como é que está a sua preocupação? Como é que está a sua preocupação com as coisas do Senhor? Louvado seja Deus. Você está na sua ocupação, mas a sua mente, aonde é que ela está? A mente de Neemias, irmãos, estava na ruína de Jerusalém. Ele estava preocupado. Ainda tem irmãos meus lá, ainda tem pessoas lá, os velhos estão lá, os doentes estão lá, porque Nabucodonosor não se preocupou de levar os doentes, os coxos, os paralíticos, os velhos, as crianças, os analfabetos, não. Ele se preocupou de levar quem servia para ele, e deixou aquele povo lá, e aquele povo estava lá à mercê de alguma situação, mas Neemias estava ali para interceder por Jerusalém. Louvado seja Deus. Eu quero dizer também, irmãos, que a intercessão nos leva também a resultados na presença de Deus. Nós vimos, irmãos, que os copeiros de Faraó, os dois copeiros Mó, que é o copeiro-chefe, e o padeiro Mó, também entristeceram o rei, revoltaram-se contra o rei, e o rei lançou eles na mesma prisão de José. E quando chegaram lá, encontraram-se José. E um certo dia, como os irmãos conhecem, eles cada um teve um sonho.
E José interpretou os seus sonhos. Mas o importante não dá para detalhar aqui para os irmãos. O importante é que José interpretou o seu sonho e disse que ele ia sair. O copeiro-chefe ia sair, ia servir o rei novamente. Ia servir o rei novamente, como de costume. E o outro também teve o sonho, o padeiro também teve o sonho dos 3 dias, dos 3 cestos. E José também interpretou o sonho do padeiro. Disse que em 3 dias seria chamado de volta, mas ele não serviria mais o rei, porque o rei ia enforcá-lo numa forca, e as aves do céu iam comer a sua carne. E ali, irmão, quando aquele copeiro-chefe contou o seu sonho, José disse: olha, tu vai voltar à presença do rei, mas quando tu chegares lá, lembra de mim. E José disse: porque eu estou aqui injustamente, fui vendido, fui tirado à força do meio dos meus pais, dos filhos dos hebreus, e aqui estou injustamente neste calabouço, nesta prisão. Chega lá, quando tu estiveres na boa, na presença do rei, intercede por mim. Irmão, por isso que eu quero dizer hoje, nesta noite, Deus já colocou no meu coração essa mensagem há muitos dias. A distância que você está do seu Senhor, a importância de você ser um servo que sirva próximo do rei, aonde o rei possa ver você, ler a sua face, enxergar você, lhe olhar, dá uma esperança muito grande, irmão, de você resolver muitas coisas. Louvado seja Deus. Tem aquele crente que a gente pede oração, irmão, e ele esquece de orar pela gente. Mas tem aquele crente que é muito próximo do Senhor, aquele servo que é muito próximo do Senhor, que as pessoas só vivem atrás dele. Irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Eu creio na sua oração, porque a sua oração resolve. Louvado seja Deus. Por que resolve? Porque você está servindo o rei bem próximo. Você está todo dia levando ali ao rei o vinho. Você está levando ao rei o vinho. O copeiro, irmão, ele não somente levava o vinho, mas o copeiro-chefe, ele é responsável por toda a casa, por abrir as portas. Ele é responsável por manter o ambiente limpo. Ele é responsável por saber organizar as pessoas dentro da casa. Ele é um manipulador de alimentos, sabe fazer bebidas. Imagine a qualidade de um copeiro que serve um rei para fazer uma bebida especial, para que o rei não reclame daquela bebida. Ele manipular aquelas uvas de uma forma que o rei, que é conhecedor de tom, de tonalidade, de gosto de vinho, saber que aquele vinho está adequado para aquele momento. É uma pessoa muito importante, né? É uma pessoa que tem para servir ao rei e toma conta da casa do aleluia. Tem pessoas, irmãos, que não querem tomar conta da casa do Senhor, mas aqui eu creio que aqui tem uns copeiros muito bons, porque a casa está bem limpa, bem arrumada, né, irmão? Tem uns servos aqui muito maravilhosos. Por isso que essa igreja é abençoada do jeito que é, não, irmão? Porque tem pessoas que são dedicadas, que estão preocupadas com a obra do Senhor. E com isso, irmão, Deus passa a cuidar de você. Louvado seja Deus. Você sabe que você precisa ser que nem Moisés, um servo zeloso, de boas obras. Porque no dia que você descer ao hospital, Deus vai lá com você. No dia que você for cometido pelo vírus, que nem foi a irmã Deusa de um animal, Deus vai estar lá com você. Passou muito tempo lá, sofrendo de um lado para o outro. Mas Jesus também estava sofrendo e lutando por um lado.
É tão bom, irmão, que vai com nós aonde nós formos. A Bíblia diz que José estava lá numa masmorra, numa prisão de calabouço, mas o Senhor estava com ele lá. Louvado seja Deus. E o copeiro esqueceu de José, do favor que ele fez, mas o Senhor não esquece. Aleluia. O Senhor tem o seu tempo certo. E quando ele foi servir o rei, Faraó ali, o rei se irritou. O Faraó era um rei estressado, um homem cheio de problemas, um homem que não sabia o que era paz, qualquer coisa. Era um rei muito, como vocês já conhecem, era um homem muito cruel, não tinha pena de ninguém, mas também era um rei, ele tinha que agir com justiça. Por mais que ele fosse um homem dessa natureza, mas ele precisava agir com justiça. E ali, com certeza, ele estava ali, se aborrecia com qualquer coisa. E uma das coisas que ele se aborreceu mais foi quando ele teve o sonho. E os irmãos sabem o sonho. E o copeiro, quando viu ele atribulado, por isso que eu digo, olho a olho, servo no olho do seu senhor. Com certeza Faraó começou a comentar, começou a ficar chateado, derrubar o copo de vinho, como era Nabucodonosor, metia a mão no copo de vinho, jogava o vinho fora, batia de novo e mandava o copeiro trazer de novo. Com certeza Faraó era pior do que Nabucodonosor, um homem endemoniado já de natureza. E com certeza ali a gente talvez imagine que ele, quantas vezes não jogou aquele vinho, deu uma mãozada naquela taça, naquele copo, e não queria nem saber. E o copeiro, louvado seja Deus, se lembrou. Olha só, irmão, ele se lembrou de José. Ele viu a aflição do rei, disse: ó rei, permita-me eu lhe falar de alguém que quando eu estava preso lá naquela prisão, ele revelou o meu sonho. Aleluia. E este homem, ó rei, é o homem que revela sonhos, e ele poderá revelar os seus sonhos. E ali, irmão, foi a razão de Deus tirar José, de Deus levantar José e fazer José governador. Louvado seja Deus. Levar José para ser governador. José foi chamado para ir à presença do rei, tirar a sua barba, vestir um veste nova, perfumaram, deram banho, limparam unha, tudo, para chegar à presença do rei. José foi, se apresentou ao rei, e o rei contou o seu sonho. Louvado seja Deus. E ali, irmão, aquele homem que estava preso foi levado a ser governador do Egito. Neemias também se tornou governador de Jerusalém. Neemias, além de orar, ele chegou e começou a levantar as leis de Deus, começou a ler as leis e falar para o povo as leis do Senhor, e o povo voltasse para Deus através das leis, das palavras de Deus, e o povo ressuscitasse a vontade de Deus, a palavra de Deus no seu coração, para que viesse crescer nesta vida, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Não existe ninguém que venha crescer sem a palavra de Deus. Entendeu? Existe alguém que diz que aquela igreja é descolada. Ela é uma igreja atual. Mas eu digo para os irmãos que essa igreja aqui é o contrário, ela é descolada. Entendeu, irmão? Quem é descolada, não tem um jovem descolado aí que na moda, tudo. Mas existe a igreja escolada, aleluia, aquela que vem realmente para a escola para aprender a palavra do Senhor, aquela que lê a Bíblia todos os dias, aquela igreja que não fica dormindo no ponto, tirando da sua mente tudo aquilo que já foi plantado com muita luta. Ela continua, porque a palavra de Deus está, irmão, para você ler na sua casa, para você estudar.
e principalmente a escola dominical, para você se tornar um povo escolado, um povo que ninguém vai enganar você, ninguém vai iludir você, louvado seja Deus, com filosofias humanas, com coisas que não procedem, aleluia. E com isso, irmão, vem um crescimento. O que é o crescimento? É muita gente, talvez nem seja necessário ser muita gente, mas uma igreja ativa, uma igreja que vive em comunhão com Deus, que é capaz de falar, e o que ela fala acontece, o que ela pede acontece, aleluia, o que ela diz acontece, louvado seja Deus. Uma igreja viva, que tem vida em Jesus, um povo que tem vida em Deus, um povo que jamais será confundido, aleluia. Então, irmãos, é isso que Deus quer de nós para vencer esses últimos dias que nós estamos vivendo. Uma igreja que tenha credibilidade nas suas orações e faça ao Senhor Deus tomar decisões. Mas para isso, irmão, tem que ter copeiros aqui, servos próximos do rei, que resolve, irmão. José sabia que resolvia. Você sabe por que José sabia que resolvia? Porque ele disse: olha, quando tu estiver lá, próximo do rei, fala de mim. Diz, conta a minha história, de onde eu vim, que eu estou aqui justamente, que eu não me amazei com mulher de Potifar, coisa nenhuma. Eu tenho servido Deus vivo, louvado seja Deus. Aleluia, irmão. E ali, irmão, quando chegou o momento certo, José foi levantado a governador. E todos sabem que o governo mais próximo, mais próspero da época foi o governo de José. E a história é muito maravilhosa. A história é poderosa. Aleluia. Não é só bonita, ela tem poder de fazer com que você venha crer em Deus. E isso imputar por justiça. Louvado seja Deus. E também, irmãos, nós lembramos que nas épocas antigas, quando um servo, alguém ia à prisão, sempre era comum no dia do aniversário do rei, no dia importante de Deus, do rei libertar alguém daquela masmorra, daquele escravo. Um talvez ia voltar a servir e o outro ia ser decapitado, para que se cumprisse a justiça, a palavra do rei. E nós vemos, irmãos, que o nosso rei, o nosso Senhor Jesus, estava sendo servo, estava servindo a Deus, e ele também foi preso, ele também foi julgado, ele também foi levado à presença do rei. Como ele era o padeiro, o pão não era enxergado por os olhos. A diferença do servo que serve à mesa e do servo mais distante, a afinidade que tinha com o seu senhor era muito pouco. Você vai na padaria, você fica escolhendo os pães bonitos, você não lembra quem é que faz. Se você vê o padeiro, você não compra o pão. Está bem que o padeiro está escondido lá, as mãos e os pés brancos, suado. Tem gente que diz que o pão bom é o suor do padeiro. Vira aqui e joga no pão. Você come maravilhosamente, você não vê, irmão. E aquele homem não chama a atenção de ninguém. Mas ele é um servo importante. Só que ele não é tão próximo, pastor Michael, dos senhores, do seu Senhor. E foi o que aconteceu com aquele moço. E Jesus, ele estava aqui, irmão, numa condições de servir. E a Bíblia diz que ele era o pão da vida. E ele, na condições de bem ser o que trazia o pão, quando ele foi julgado, ele não foi tão reconhecido. É tanto que era de costume soltar um dos que estavam presos. E tinha dois presos, duas pessoas importantes presas, que era Jesus e Barrabás.
E o povo escolhe sempre mal. E o povo, os irmãos já sabem quem escolheu. E o Senhor Jesus, o servo mais humilde, foi para a cruz. Aleluia. Mas ele foi para a cruz ali, irmão, por mim e por você. Ali ele não foi em vão. Louvado seja Deus. Ali ele foi derramar o seu sangue. Sua carne foi rasgada. Tem uma coisa importante a nós meditar entre o sangue e a carne, entre o pão e o vinho. Você vê que as escrituras não falam que o pão tem poder, mas fala que o sangue de Jesus tem poder. É não, irmão? Aleluia. Então o padeiro não tinha muita importância para o rei, mas o vinho era importante. Louvado seja Deus. Os dois elementos da ceia são importantes. Mas de quem você tem mais medo na hora de cear? Do pão ou do vinho? Quem teme o vinho, né? Nós tememos o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus ele tem uma importância muito grande. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E o vinho tem poder, não, irmão? Que representa o sangue de Jesus. O vinho tem poder de embriagar, tem poder, vários poderes que o vinho tem. E o pão não tem poder nenhum. Não, irmão? Então você come e quase não serve de nada. Tem muitos que até proibido de comer pão, porque não tem muita serventia. Jesus tornou um servo ali, sua carne não deram valor, mas o seu sangue foi revestido para nos salvar. E o seu sangue clamou diante de Deus. E é interessante, irmãos, que houve intercessão de ambas as partes. Houve fatos acontecidos de ambas as partes. Mas Jesus sofreu muito, intercedeu muito e sentiu a ausência da presença do rei. Sentiu a ausência. A gente vê que Jesus relatou que Deus tinha desamparado. Ele estava só. Sentimos a presença de Deus, de Jesus falando que Deus não estava respondendo as suas orações lá no Getsemane, não estava lhe consolando. Ele estava sem consolo naquele momento, porque ele suou muito, ele sofreu muito. Ele chegou ao ponto de entender: Senhor, não vai me atender. Meu Pai não vai passar de mim esse cálice. Não adianta mais eu insistir, já insisti demais. Até que ele se conformou, disse: faça a tua vontade. Aleluia. Porque o Senhor, irmão, não estava focando ali exatamente em socorrer Jesus. Ele estava focando em você. Aleluia. Ele queria socorrer a você, era eu. Era a nossa geração, era a nossa família que ele queria socorrer. Neemias também não estava ali focando em si, ele estava focando em Jerusalém. Aleluia. E ele queria socorrer. Aleluia. O servo do rei também não estava focando ali em si, ele queria socorrer o rei que estava aflito. Por isso que foi falar de José. Não sei se você entendeu o que Deus quis falar para você, mas o Senhor tem dito para você nesta noite: seja mais próximo do Rei,
Se preocupe mais com as coisas de Deus do que com as suas coisas. Se preocupe mais com as almas do que com a sua própria vida. Doe a sua vida em favor das outras vidas. Invirta nas outras vidas. Aleluia. Porque se você fizer isso, irmão, há resultado. Deus, ele se compromete com pessoas comprometidas, com pessoas compromissadas, com pessoas que já não querem mais este mundo, ou seja, já estão, não querem a forma desse mundo, não se aformam com este mundo, estão desconformados com este mundo, ou seja, estão deslocados. Eu não quero ser igual, eu não posso ser igual, eu não devo ser igual. Porque se eu for igual, irmão, vou morrer, ninguém vai se lembrar de mim. Como muitos morreram na pandemia, não tiveram nenhum para dizer: oh, Jesus levou, está tão bonito ele. Ninguém falou isso, foi todo mundo embora. E a família já esqueceu, os amigos já esqueceu, porque virou moda morrer. Um dia desse atrás estava na moda, morreu meu primo, morreu meu tio, morreu. Ninguém intercedeu, ninguém fez nada, porque o cidadão que morreu não fez nada também, não entregou a sua vida para Jesus. E eu, quando cheguei no hospital, irmão, eu me lembrei das pessoas que eu tinha orado, Jesus tinha curado, que eu já contei isso para os irmãos várias vezes. E a minha oração foi para Jesus, foi: Senhor, me dá um abraço. Não dá condição de estar orando. Senhor, me dá um abraço. Faz comigo o que tu fez com a irmã Antônia. Faz comigo o que tu fez com aquela criança que estava de meningite para morrer naquele lugar. E morreu 3 pessoas do meu lado. E eu agoniado que o camarada chegou lá melhor que eu, com a mesma dor no peito, na costa, do mesmo jeito, sentou na cama, se deitou, conversou com a enfermeira lá. E eu nem isso pude fazer. Quando eu dei pé, o homem estava morto. Jesus: e agora, vou morrer também? E ele disse: calma, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não será atingido. E foi, irmão, até eu digo: o Senhor me leva mais lá para cima, que lá para cima estão os vivos. Aqui está morrendo muita gente. É difícil. É difícil você estar ali e estar vendo essas coisas acontecerem, e você está ali no conforto de Deus, na ajuda do Senhor, mas você também está no risco. Aleluia. Eu me lembrei, irmão, de muitas coisas que eu tinha feito para Deus e não podia nem relatar, se não lembrar. Aquela memória abençoada que Deus me deu, de me lembrar das coisas que eu tinha feito para Deus quando era novo, tamanho desse jovem aí. Carreguei muita caixa, preguei muito na rua, fiz muito trabalho para o Senhor. Quando você tem uma nuvem de coisas, irmão, na sua vida, é diferente. A tua vida é diferente, mesmo que tu não queira, é diferente. Deus levantou um exército de pessoas para orar por mim, irmão. Aleluia. E o que eu quero dizer para você: faça para Deus, faça para Deus. Não se preocupe que ninguém vai te levar antes da hora. Não é pandemia, não é seria. É, irmão Deus, vira desgraçado, não leva para quem trabalha para Jesus, para quem foi para o interior, voltou porque Deus quis, mas fez a obra, faz a obra, não se nega. Amém, irmão? Então que o Senhor Deus vos abençoe nesta noite, nos guarde. Não tenha medo, está próximo do seu reino. Amém? Quero agradecer os irmãos, agradecer ao pastor Michael. Se não foi do jeito que você queria, mas eu creio que a sua mente mais renovada com a palavra, do que com muita dança, do que com muito. Amém, irmão? A gente pode dançar, a gente pode gritar, mas Deus vai abençoar você.